Olá, caros alunos, estamos chegando na reta final do REAMP 2021. E nesse vídeo, nós vamos começar a explicação dos conteúdos do PET Volume 4 para a primeira semana do 8º ano do ensino fundamental. Antes de começarmos a explicação, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal. Sempre eu estou divulgando os conteúdos, os gabaritos, as correções, explicações de todas as semanas do PET regular e do PET complementar. Além disso, todo o material que eu utilizo na produção dos meus vídeos, você pode também baixá-los na versão em PDF ou Word. Para isto, basta você entrar em um dos nossos grupos do WhatsApp ou Telegram. Lá eu divulgo todos os materiais que eu utilizo aqui. Para essa primeira semana do 8º ano do ensino fundamental, a unidade temática que nós vamos estudar: natureza, ambientes e qualidade de vida. O objeto de conhecimento: identidades e interculturalidades regionais. E a habilidade que você vai consolidar com estes conteúdos apresentados será analisar o papel ambiental e territorial da Antártica no contexto geopolítico, sua relevância para os países da América do Sul e seus valores como área destinada à pesquisa e também a compreensão do ambiente global. Nesse sentido, pessoal, os conteúdos relacionados quais são? Antártica no contexto geopolítico e sua relevância para a América do Sul, Antártica, e sua importância ambiental e a reserva de água doce. E diante dessas informações, nós podemos concluir que nós vamos ter aí conteúdos e habilidades interdisciplinares com história e biologia. Então, o tema da aula da semana será Antártida, ou também conhecido como Antártica. Neste tema, nós vamos conseguir analisar o papel que a Antártida tem na geopolítica mundial, além de suas características físico e naturais. Então, galera, vamos contextualizar um pouquinho mais sobre esse tema. Bom, quando nós falamos de continentes, pensamos nos países e povos que formam esse continente, não é verdade? Porém, nós sabemos que há um continente gelado lá no Polo Sul que não é constituído por nenhum país, por nenhum povo que habita aquela área, que é o continente antártico, muito próximo da América do Sul, e há uma intensa relação natural entre esses dois continentes, entre a Antártida e a América, seja pela migração sazonal dos pinguins, seja também pelo deslocamento das massas de ar, tanto continental quanto oceânica. Nós temos também as águas oceânicas polares, vindas lá da Antártica para a América do Sul. Enfim, nós podemos observar que existe uma relação direta entre a América e a Antártica nesse sentido mais físico e natural. Esse continente ele tem uma grande reserva de água doce. Concentra aí, pessoal, mais ou menos 70% da água doce de todo o mundo. Porém, está congelada nas suas calotas polares. Então, diante dessas informações, faz-se necessário a gente conhecer um pouquinho mais sobre as características físico-naturais e também a geopolítica da Antártica. Ao contrário do que muitos pensam, o Polo Sul da Terra não é apenas um oceano de água congelada. Ele possui também um continente. Nós chamamos de Antártica ou Antártida, São duas grafias corretas na língua portuguesa. Tanto uma quanto a outra servem para denominar esse continente. Embora nós utilizamos aqui no Brasil a palavra Antártica, que é mais popular, que se refere a este continente. A Antártica vem de anti-ártica ou anti-ártico, que nesse sentido é o oposto do Ártico, que fica lá no Polo Norte, E ambos têm uma diametria oposta, um ficando no extremo do outro. Enquanto que o Ártico está no extremo norte da Terra, o outro, o Antártico, está no extremo sul. E essa palavra Antártida vem da origem da palavra Atlântida, que era um continente perdido lá na mitologia grega. Pessoal, esse continente ele é um dos mais frios do mundo, ficando aí quase integralmente congelado ao longo de todo o ano. É um continente com clima e uma vegetação mais uniforme, sendo que o clima polar frio, antártico, ele é caracterizado como um frio mais extremo e constante. E por ser seco, pessoal, a quantidade de chuva ela é bem mais baixa. Então nós podemos dizer que a Antártida
é um continente mais desértico, chove pouco, apesar das águas oceânicas e também da água congelada em abundância nesse continente. E a vegetação? A vegetação ela é formada basicamente por musgos e líquens, que são gramíneas que formam a tundra. Os animais mais conhecidos nesse continente são os pinguins, né, das mais variadas espécies, sendo os animais que servem até mesmo como símbolo desse continente. Porém, pessoal, existem outros animais, né, como, por exemplo, alguns artrópodes, bem como também alguns animais de águas oceânicas que acabam banhando esse continente. Nós temos aí focas, baleias, polvos, peixes, né, presentes nesse local, enfim, vários animais marinhos. Existe ainda, galera, uma variedade de animais que habitam naquele solo antártico, né? O mesmo não pode ser dito sobre a população humana. A população humana na Antártica ela é composta basicamente por cientistas que não residem permanentemente naquele local. Eles residem por um período de meses que permitem, né, habitar naquele local, né, com temperaturas menos agressivas e ali para um estudo específico. E boa parte das dificuldades para o povoamento desse continente é exatamente essa dificuldade climática. Nós temos em regiões de latitudes extremas, né, o fenômeno do sol da meia-noite, né, do dia eterno, como alguns chamam, que é a duração de 6 meses de dia, ou 6 meses da noite, que é o inverno antártico, com frio, né, extremo e contínuo, durante 6 meses. E durante os outros 6 meses, há um dia contínuo, né, com clima aí menos severo, que é o verão antártico. Portanto, 6 meses, né, de claridade constante. Apesar de existirem áreas sobre a responsabilidade de determinados países, não se pode dizer que existem fronteiras políticas da Antártica. Tá? A Antártica aí é um continente global, universal, que pertence a todos os países do mundo. Tá? Existe sim uma regionalização com base em critérios físicos que divide a Antártica em Antártica Ocidental e Antártica Oriental, né? Mas não se refere aí a uma divisão territorial entre os países, somente para fins de estudo, tá certo? Um fenômeno muito preocupante e comum que está acontecendo em todo o mundo, inclusive nesse continente, é o aquecimento global, que vai ocasionar aí o derretimento das calotas polares, que se torna aí um grande problema ambiental que atinge esse continente, tá? Em especial na sua região ocidental, mais a oeste. Esse derretimento aí em função, obviamente, do aquecimento global e também do buraco na camada de ozônio, que é causado, em especial, pela poluição atmosférica de vários países ao redor do mundo, em especial aqueles países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Os problemas ambientais causam o derretimento das calotas polares e, consequentemente, vai aumentar o nível das águas oceânicas, podendo ocasionar, por exemplo, né, o alagamento de áreas costeiras. Em alguns países, por exemplo, podem ser alagados completamente várias cidades, inclusive no Brasil, cidades como Rio de Janeiro, que está aí com proximidade ao nível do mar e, consequentemente, então, pode ser alagado. E para estudar esses problemas ambientais, bem como outras coisas, digamos assim, relacionadas ao continente menos populoso do mundo, diversos países do mundo, né, assinaram um acordo em que a Antártica permaneceria intacta para fins pacíficos e de pesquisa. Por conta disso, muitos países possuem bases científicas em solo antártico, inclusive o Brasil. O Brasil tem uma estação lá, que é a Estação Comandante Ferraz. Aqui neste mapa nós podemos observar o Polo Sul, político aí, que define o limite territorial do continente, da Antártida. E aqui nós temos o Oceano Glacial Antártico, que se conecta aí ao Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico. Bom, pessoal, esse foi o vídeo explicativo dos conteúdos apresentados para a primeira semana do 8º ano do ensino fundamental. Eu só tenho que agradecer a você que ficou nesse vídeo até o final, curtiu, comentou e compartilhou esse nosso conteúdo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.